Olá, amigos! Esse é o episódio número 13. Para quem viu o gordinho aqui no primeiro, eu sei que até você está um pouco espantado aí, porque já está sendo 21 a menos, hein? 21 quilos a menos. E hoje, Carol Cerini está aqui. O tema é empreendedorismo feminino. É algo que já veio muitas mulheres aqui, é algo que eu gosto de debater muito, porque eu sou casado com uma super empreendedora e que já esteve aqui também a Juliana. E eu gosto dessa força diferente da mulher. É uma força diferente que ninguém deveria ignorar, porque faz muita diferença e vocês vão ver hoje nesse bate-papo aqui com a Carol que realmente tem coisas de mulher que é insubstituível. Elas que dominam, elas que são as melhores. Então é uma tendência eu trazer cada vez mais mulheres aqui. E conta um pouco da sua história, assim, né? Você é de São Paulo, né? Era de São Paulo, veio para Campinas. Fala um pouco dessa sua trajetória até sou empreendedora, eu sei que você tinha um outro caminho, depois Uhum. acabou, não. Sou empreendedora mesmo, vou empreender. Fala um pouco dessa transição, do que você aprendeu na adolescência, na infância, na escola, e por que que mudou de caminho? Por que que você falou, vou ser uma empreendedora mulher, apesar dos desafios, que a gente vai falar muito aqui, mas conta esse trecho, assim, esse pedaço que a Carol Cerini decidiu seguir esse caminho que a gente sabe. Não é nada fácil, é cheio de desafios, cheio de cobranças, mas é o que eu digo, mas no final sempre vale a pena. Então eu vou tentar extrair um pouco desses ensinamentos, não só para mulheres, mas para homens também, Uhum. mostrando que toda a história tem aprendizados e é muito melhor a gente aprender com os aprendizados dos outros do que a gente se estabanar e ser muito mais dolorido, né? Fala para mim um pouco, Carol, desse começo, dessa vida empreendedora. Legal, Ti. Eu costumo dizer, né, toda vez que eu converso em relação a isso, as pessoas que me perguntam como de fato começou, da onde surgiu a vontade, etc. Eu falo que eu fui criada em uma família que o empreendedorismo, ele nunca foi citado, Sim, sabe? Então, eu sempre fui criada para é, estudar e fazer uma boa faculdade e entrar em uma boa empresa sim, e comprar o meu carro e eventualmente casar e eventualmente fazer uma família e etc. sim, Então, essa coisa do empreender nunca havia me passado pela cabeça. Nunca. Eu trabalhei em shopping, aí eu trabalhei em sim. multinacionais e aí eu tive um período muito importante que foi quando eu morei em São Paulo, né? Um período importante. E eu falo que foi um período importante porque eu fui transferida para São Paulo com 21 anos. Sim. Então era Nossa. nova, né, Sim, de sim. certa forma. E fui meio que jogada pra lá, sozinha. Eu lembro que meu gestor na época ele dizia assim: Carol, é um convite, mas se eu pudesse te dar uma dica, a dica é: vá. Sim, Mas ele falou de um jeito do tipo: é melhor você ir, sabe? sim, Senão você vai perder o emprego aqui em Campinas. sim, Então foi nessa enfim, uma multinacional, grande e etc. Fui transferida para São Paulo e lá, de fato, a nossa cabeça tende a ah, sim, todo mundo que morou em São Paulo, não sei se você tem vivência alguma coisa, mas as pessoas que já moraram, que eu tenho convivência, dizem que e é de fato sim, isso, sim, né? é isso A mesmo. nossa cabeça ela dá uma expandida Sim, lá em São Paulo. Só que foi no meu processo de trabalho em São Paulo que eu passei por duas empresas grandes lá e de fato com essa coisa de, né, mais open mind e sim, tal, eu conheci o Guilherme. Eu conheci o Guilherme, eu morava em São Paulo ainda. E, enfim, eu conheci ele aqui em Campinas, porque a minha vida ainda era aqui, né? sim, Eu morava lá, eu já estava em São Paulo há quase 5 anos. A minha vida toda era lá, mas eu vinha muito para Campinas, porque sim, aquela coisa, os meus amigos estavam aqui, a minha família estava aqui, né? Então eu voltava quase todos os fins de semana para cá. E aí eu conheci o Guilherme que foi de fato quando eu comecei a ter um primeiro contato. Cara, eu tive um contato de fato com empreendedorismo aos 26 anos, que sim, também acho que é nova, né? Sei lá, é sim, que tem sim, gente que sim, nasce para empreender e nasce com essa coisa na veia, com os pais empreendedores e tal. E até, né, falando sobre. Eu não quero dizer o que foi certo ou o que foi errado em sim, relação à criação da minha mãe, mas era o que era para aquele momento. sim, Minha mãe foi empregada e trabalhou em sim, empresa por 38 anos, se eu não me sim, engano. Então, isso era o que ela tinha para sim, oferecer para nós, né, em relação à criação. E aí foi quando eu conheci o Gui, que eu tive esse primeiro impacto com um empresário, de fato. Eu nunca sim, tinha me relacionado com um empresário. Sempre foram empregados sim. com a mesma. A minha linha lá, Mas é a minha diferente, você acha que turma. tem
Porque óbvio, já fui empregado, trabalhei, então tinha negócio, trabalhava, tinha negócio, trabalhava. Você acha que é diferente, assim? Você acha que de quem você convivia nessas empresas, como colegas de trabalho, cabeça do Gui, assim, de Cara, empreendedora, de empresário, você acha que era diferente, assim? Era uma coisa que você não estava habituado a certos papos ou comportamentos? Tiago, o Guilherme é muito desprendido, né? Sim, Então, essa coisa do desprendido dele, daquela ambição saudável, eu sim, nunca tinha tido esse sim, contato, eu nunca tinha pensado em fazer dinheiro, né? sim, A gente trabalha muito e, né, quando a gente é CLT. A gente sim, trabalha porque a gente sabe que no final do mês a gente tem aquela grana, sim, tal, depende, né, um emprego ou outro que você ganha por resultado e tal, mas aí você batalha, você bate meta, tal, e ganha o dinheiro. sim, Só que quando você se depara com o empreendedorismo, é o lance, o Guilherme fala muito sobre isso, né? E eu aprendo muito com ele, né? Inclusive, eu aprendi o pouco que eu sei sobre empreender hoje foi exclusivamente com o Gui. E ele fala muito sobre fazer dinheiro, né? sim, sim, é Então isso mesmo. eu não tinha essa mensuração das coisas, sabe? Eu conhecia empresários e muitas vezes aquela mal vistos, né? Sim, Os empresários ricos e pessoas de sucesso mal vistas, né? Porque, isso é nossa, cultural, isso é cultural, cultural, sim, totalmente. E então eu não tinha contato, eu não tinha gente na minha rede de relacionamento, né? Quando eu conheci o Gui, foi um baque. Foi um baque. é diferente, Foi um mentalidade. baque, só que foi o primeiro cara que eu falei, eu vou casar com ele. E eu Você falei, falou, e eu lembro que eu falei numa roda de amigas um dia. E uma das minhas amigas, isso há muito tempo atrás, foi quando a gente se conheceu, uma das primeiras festas. Foi em 2014, se eu não me engano, uma das meninas, a hora que eu falei isso, eu falei, eu vou casar com ele. E aí uma amiga minha falou, meu, eu tenho medo das coisas que você fala, porque acontece, pode ser que role. Eu falei, escuta o que eu tô falando. sim, E foi quando a nossa história começou, de fato, né? E, óbvio, o casamento não foi imposto, foi ele que me pediu em casamento, não fui eu que sim, pedi ele. sim. Mas sim, então o meu contato com o empreendedorismo veio a partir do momento que eu conheci o Gui. É, Ele me apresentou essa vida. eu acho que assim, é até normal o que você está contando, porque é cultural mesmo, assim, a gente é o país, tem uma frase, não é minha, mas eu uso bastante, que você vê como é cultural. Os gênios americanos constroem empresas que mudam o mundo. Os Uhum, gênios brasileiros passam em concurso. Então, assim, uhum, culturalmente a gente é o país que todo, olhando estatística e probabilidade, qualquer país, em qualquer lugar do mundo, tem pessoas gênios, que é aí acima da média, mas a cultura influencia muito para onde vai esses gênios, né? uhum, Vai para esporte, vai para negócios. E o Brasil, culturalmente, é um país que para ter um ótimo emprego, para ter um concurso, para ter estabilidade, uma, né, das camisetas que eu uso aqui estabilidade não existe, né? O uhum. Flávio fala muito essa frase. O Flávio usa muito essa Ele, frase, e total. não existe mesmo, né? A gente sabe que não existe. E então é normal. Essa história que você tá falando, eu tive várias brigas Uhum, com os meus pais, porque você é o melhor aluno da sala, da escola, óbvio que você pode fazer qualquer faculdade, você pode ser o que você quiser, mas eu já tinha convicção que eu seria empreendedor, então assim, eu teimei um pouco mais ali, mas a maioria, geralmente é o que você falou, 25, 26, porque ele terminou a faculdade, já teve algumas experiências de trabalho, já tem poder de decisão, o pai e a mãe já ficou um pouco para trás, então acho que sua história tá bem coerente até aí, mas a gente sabe que é um mundo completamente diferente uhum. e você foi apresentada a ele, não tinha filhos ainda. E qual foi o maior impacto, assim, tentando extrair um pouco do. Meu, tava em multinacional, um ambiente corporativo, hierarquia, sabe? Muita coisa engessada, definida. Multinacional é assim, tem coisas lá de 20 anos atrás. Provavelmente o diretor que fez aquilo ainda tá lá, velhinho, vai se aposentar daqui a pouco. E é um ambiente, eu tive uma única experiência, um pouco desse ambiente, e saí correndo porque, meu, isso aqui não é pra mim não, minha cabeça empreendedora não tá dando certo aqui. E você teve essa mudança ali com 26. É, fala pra mim assim, tenta falar entre vantagem e desvantagem. O que você Uhum, observava na multinacional, na CLT? uhum, Cara, isso aqui também era legal, era vantagem, isso aqui é desvantagem. E aí eu entrei nesse mundo que tem bastante desvantagem, né? Tem coisas. Não é fácil, assim. A gente vai entrar na parte emocional daqui a pouco, de inteligência emocional, que eu acho que é o mais perigoso de tudo. É um nível de cobrança, de estresse, ansiedade gigantesco. E eu quero entender essa parte do empreendedorismo feminino, até para ter uma troca, né? Como que é o impacto, como uhum. foi esse impacto para você emocional. Mas tenta pegar a parte ainda mais.
você como profissional, o que você estudou, Uhum. a cabeça que você tinha ali de CLT, o que que você enxergou assim, convivendo com o Gui? O que que você enxergou de, pô, isso aqui é vantagem, isso aqui é desvantagem? Até, inclusive, algo que aconteceu meio que em conjunto, quando eu conheci o Guilherme, que eu fui apresentada ao empreendedorismo, eu fazia pós, e a minha pós era em São Paulo. Sim. E no meu TCC, né, no TCC da pós, eu tive que criar uma empresa. Ó, que legal. E aí eu falei, nossa, né, como que, né, que desafio que vai ser para Sim, mim, né? Criar uma empresa, eu que nunca pensei em empreendedorismo. Isso que você sim, falou, essa minha veia empreendedora, eu quero fugir. Cara, eu adorava as sim, multinacionais. sim, E eu me imaginava lá, a gerente, aí depois sim, aí a head de marketing, aí a sim, head trade, sim, essas siglas, loucura, né? é isso mesmo. Até eu ter esse impacto de fato, até eu conhecer o Gui, e que foi uma coisa em conjunto e que me desafiou também, né? Sim. Essa coisa do. E eu usei muito ele. Falei, Guilherme, me ajuda a criar uma empresa do zero. Foi isso. E pra ele foi Foi simples? literalmente isso. Ele me ajudou, obviamente. Eu não sei se simples, né? Acho que não é simples nunca. Não, Pô, depende criar da uma empresa. empresa Sim. independente, vamos falar de um, sei lá, um Flávio Augusto, um Carlos Wizard, sei lá, criar uma empresa hoje do zero, acredito que não seja também assim, com o pé nas costas Não, para eles. dependendo, Eu acho que toda. dependendo o mercado, o segmento, não, Cara, nunca vai ser. então, eu fiz um trabalho em grupo, né? Mas a gente criou uma esmalteria aqui em Ó, que Campinas. legal. Inclusive, nós entramos nesse negócio, né, depois eu até conto depois, mas enfim, então isso também foi em conjunto e que Sim, me fez olhar novamente, sabe aquela coisa do, sim, que legal essa coisa de, eu falo que é o acendeu ali a primeira chama. cara, foi isso, foi uma Tava, picadinha, né? é, Fui picada pelo guia aí na pós, é, e aí uma galera já muito corporativa pós, né, sim, sim, muito é isso mesmo. só empresa, e eu fazia pós, era um curso especial para quem trabalhava em Sim, multinacional, sim, é isso mesmo. então era só aquela cabeça daquela galera. E, enfim, mas então aí foi o lance da picadinha mesmo. Eu falei, gosto que eu gostei disso. Que coisa, Vou né? cair fora da Não, mas tudo multinacional. bem, né? Mas tudo bem. Aí começaram a acontecer diversas coisas, até já fazendo um gancho em relação a vantagens e Isso, desvantagens, eu quero entender. o que me chamou a atenção demais, né? E o que, enfim. Mas começaram a acontecer episódios na empresa que eu trabalhava que eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? Sim, Que eu tô fazendo aqui? A ponto de, até falando sobre empreendedorismo e mulher, e momento que a sim, mulher tá, né, sim, enfim, no momento que nós estamos, olha, até me arrepia lembrar disso. Eu, 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 eu fui pega de surpresa num momento, na empresa que eu trabalhava, um dia o meu gerente saiu comigo, e eu falo que eu passei por isso, né? Eu nem acredito que eu passei por isso, mas sim, eu saí com um gerente, com um gestor na época. Na época, nós estávamos em fechamento de mês e que nós estávamos em um varejo específico muito importante para a empresa, com, né, uma rentabilidade sim, altíssima para a empresa. Ele virou para mim, ele apontou para uma mulher que estava com uma blusa totalmente aberta nas costas, sim. que estava claro que ela estava sem sutiã. E ele apontou para essa mulher e me falou assim: é esse tipo de roupa que você precisa usar em fechamento de mês. Nossa, nada a ver. O que tem a ver com essa outra? Cara, eu olhei pra ele. Eu não sabia o que fazia, né? Eu não sabia se eu chorava. Mulher, né? Mulher, né? O sexo frágil nós somos, por mais que, né? Tem essa coisa do emocional. Então, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu pegava o meu telefone e ligava pro Guilherme, eu não sabia se eu mandava ele ver estrelinha. Eu me fui pega E aí, isso foi Sim, uma das coisas que me apontou, tipo, o que eu tô fazendo aqui, cara? E esse dia eu simplesmente consegui bater nas costas dele e falar: eu sinto lhe informar, mas você fez uma contratação errada. E eu era nova. sim. Eu tinha. Na gestão dele, eu tava, sei lá, há 3, 4 meses. Eu falei assim: eu sinto lhe informar, mas você fez uma contratação errada. Eu não sou essa pessoa. E gerou uma discórdia muito grande entre a Sim. gente, porque eu falava, eu não vou me vestir do jeito que você quer para Não, não trabalhar. existe Eu isso. sou essa pessoa Sim, e serei essa pessoa e vou vender e vou bater meta. Eu vou sim, bater meta, independente da minha roupa. E você pode ter certeza que eu estou muito sim. mais bem vestida do que ela para atender esse nível de cliente que você espera. Esse tipo de cliente que é para a nossa empresa.
Isso aí. Então, isso é uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, que a gente não vê hoje no lance do empreendedorismo, nessa parte do empreender, da coisa nossa, do fazer do nosso jeito, né? Não sei, isso foi uma das. Tem muita denúncia, né? De assédio, assim, corporativo, tem muita denúncia. Não Exato, que mulher em qualquer situação, não que a empreendedora não vai ter, sim. mas essa coisa de hierarquia, essa coisa do chefe, do gestor, nossa, tem milhões de histórias aí pelo mundo Uhum, inteiro e até empresas gigantescas. uhum, E óbvio que a mulher empreendedora, em certo nível, ela consegue ter um respeito maior que, não que não vá ter algum tipo de assédio, mas diminui um pouco porque o homem, tipo, não tem hierarquia, né? Ela é dona do negócio dela e minimiza um pouco. Mas você falou um negócio aí que eu tenho uma teoria, eu sabia que em algum momento no podcast com você ia cair isso, porque você fala muito disso e eu tenho minhas análises. Você falou de sexo frágil, e eu falei aqui com algumas pessoas já sobre isso, é legal, porque eu tenho uma visão, né? Fala muito isso, né? Ah, mulher é o sexo frágil, né? Não sei se foi você que postou da professora lá foi, pegando. tipo, fazendo É, uma piada. isso. Não, mas é isso. Mas assim, como eu tenho um raciocínio lógico, eu não consigo interpretar coisas. Eu preciso enquadrar Uhum, em alguma tabela, em alguma lógica, em alguma coerência. Não dá pra, eu acho isso, eu acho aquilo. E aí tudo eu uso números. Então, o sexo frágil, se a gente for olhar fisicamente falando, óbvio que aquela professora lá super forte, você vê que ela que pegou um professora de moleque, educação mas eu não, física. não posso pegar um ponto fora da curva, eu tenho que pegar a maioria. E homem tem testosterona. E se você Uhum, entender e ler um pouquinho só o que, que faz no corpo do homem, uhum, e aí você vê que a mulher tem uma média de 40, 50, o homem 800, uhum, 1000, ele tem uma força, uma reação muito maior que a mulher. uhum. E aí é fato, o homem é mais forte. Mas tem um outro lado que pouca gente fala. Se você olhar os números de suicídio, qualquer tipo de vício, álcool, drogas, você vê o quão o homem é o sexo frágil na cabeça. Ou Uhum. seja, a inteligência emocional do Emocional. homem, maior taxa de suicídio, tá tudo no homem. Então você vê que, olhando hormonalmente, fisicamente falando, o homem é mais forte. Uhum, Óbvio que não quer dizer que não existem mulheres fortes uhum, fisicamente. uhum. Mas falando de cérebro, de inteligência emocional, inclusive até a mulher é favorecida de um lado do cérebro, o homem do outro, o homem, ele é o sexo frágil e é fato. É impressionante, assim. O homem, a tendência de cair em vício de jogo de azar, em cair em droga, álcool, pornografia, qualquer tipo de vício, é surreal. E a mulher consegue escapar muito disso que você falou aí, de Uhum. o que você pensou em falar, em fazer, você falou a chorar, mas isso já demonstra inteligência emocional alta. Já demonstra que mulher, porque o homem, nesse momento, talvez nem pensa. Ele é tão frágil emocionalmente que ele vai no impulso, por isso tem muita briga, muita Sim, morte. Então, ou seja, o chorar que você falou nem seria sexo frágil, entende? Olha que loucura, porque a mulher ainda consegue ter essa coerência ainda de entender, não, aqui não cabe isso, não dá. E o homem já não, às vezes ele estoura, ele tem um impulso de alguma emoção aham, totalmente total. incontrolável. Então Eu acho que a gente se autorregula melhor. sim, mas isso é A fato, mulher se isso é autorregula fato. melhor. Tanto que nesse episódio eu consegui pensar o que Sim, fazer, né? homem não pensa, dependendo do que for. Eu queria mandar ele. Mas se é homem com homem, alguma coisa tinha mandado. Ou dado um soco, alguma coisa mais séria, Exato, assim, né? mas isso demonstra fragilidade, Eu entende? consigo. Total. Do homem, Eu cons... fragilidade total do homem, Total, total. emocionalmente, E né? falta de Mas se é, mas, autorregular. mas aí você entende, né? O quão importante é você ter uma mulher do lado, e com a Ju, que eu já falei várias coisas, e com outras mulheres eu mostro, não tinha, até o meu médico perguntou, né? Ah, o que que virou a chave da sua vida, não sei o quê, até negócio de medicina, falando de saúde, de hormônio, caiu a Ju também na conversa, porque eu falo, a maior virada de chave foi quando eu assumi que eu não consigo, não sou bom pra isso, e você é melhor do que eu nisso, eu quero que você assume isso. E aí, óbvio, aí 2016 começou a crescer, dar certo. Então, Uhum, e são coisas que não tem como eu querer ter ou estudar, não tem como, é da uhum, mulher. Essa coisa de multitarefa, esse sexto sentido, uhum. principalmente para pessoas, porque o homem é muito ruim, nossa, é muita amizade ruim, é muito contrata funcionário ruim, e a mulher tem um negócio ali. Por exemplo, você pode até não ter acreditado muito no que esse chefe falou, mas você já sentiu alguma coisa que ele já tinha um jeito meio. Uma hora ele vai soltar alguma coisa. O homem já não, às vezes, que nem o impulso dele é porque ele nunca tá prevendo nada. Acontece, fala e aí dá merda. E a mulher já não, ela tem esse sentido, ela tem essa visão analítica da coisa ali Uhum. e ela tem um preventivo muito maior, né? Isso demonstra uma força mental, né? Uma inteligência emocional gigantesca, na verdade, né? E inclusive é só você olhar época de adolescência.
o quão a mulher amadurece muito mais rápido que o homem. Eu lembro, eu com 20, eu e a Ju, 24 anos, era surreal. Ela, tipo, uma mulher de 30 e poucos anos de cabeça, e eu, 24 anos, parecia que eu tinha 18, 19, as coisas que eu falava. Eu falo que agora eu cheguei na maturidade da Ju de 10 anos atrás. Então, são vários exemplos que demonstram que o homem é o sexo frágil, mentalmente falando, e às vezes ele é só isso mesmo, é só força bruta, né? Você vê que tipo, é força, né? Vai, faz aí, levanta aí, empurra aí, tipo, é o que você faz. E que é legal também, porque a gente precisa também Mas isso que eu disso, tô falando, né? mas é legal entender isso, do tipo, Total, total. o que não dá é do tipo assim, tratar com alguma situação, eu já falei aqui também muito de educação de filhos, a mulher tem uma parte importantíssima da educação e o homem tem uma outra parte. Não, eu sou pai e mãe junto, eu faço tudo junto. Não dá, a mulher tem coisas que é dela, o homem tem coisas que é dela e é muito difícil, ainda mais quando tem um menino, né? Você vê o Pedro, tem coisas que o Pedro vai se inspirar e exemplo vai vir do Gui, não tem como. É o homem, eu falo do meu pai, vou fazer um podcast com meu pai aqui em abril. E você vai ver, não tem como. Minha mãe me criou, minha avó, mas tem coisas que eu carrego até hoje, que é do meu pai. Total. Então, só para deixar minha visão, né? Óbvio que cada um pensa o que quiser, mas os dois são sexos frágeis, mas cada um na sua área É ali. isso. E eu só evoluí e comecei a melhorar quando eu assumi isso, e eu falo, chorando pra Ju, porque ela falou, meu, se você não mudar, não melhorar, não é a empresa que vai falir. Acabou o casamento, eu não vou continuar. E aí eu chorando pedi ajuda, e até hoje, assim, eu nem tento ir sozinho, teimar um pouco, eu já, opa, vem aqui. Porque ela é melhor do que eu em provavelmente 90% das coisas. A única coisa que ela fala que ela não é cliente bravo. Não, não falo, não ligo, não vou resolver, não vai lá você. Mas é dela, eu não sei por quê. Isso é uma coisa que ela não quer se Ah, mas é envolver. sua veia comercial, né? Isso. Sim, mas tem isso também. Mas isso é uma coisa que ela fala, não, isso é melhor do que eu. Resolve Sim, lá, liga lá. legal. Mas, por exemplo, funcionário, aí é melhor ela. Aí eu não sei lidar, às vezes, com algum funcionário com mais malandragem, com mais, sabe, jeitinho, mentiroso. Ela sabe que o funcionário tá mentindo, fazendo coisa errada, mas ela tem toda uma manha de, às vezes, até salvar esse funcionário e ele ficar bom. Eu já meto o pé pelas mãos, já falo, sai, manda embora logo. Então, assim, você vê que essa consciência do que o homem e a mulher é bom realmente é em tudo, é na criação dos filhos, é em um negócio, é em casa, é na divisão dos afazeres, ou seja, quando você tem essa noção clara, você vê que você diminui a quase zero as brigas, porque, meu, deixa comigo, isso é meu. Não, Uhum. isso aqui eu faço. Então, eu sabia que a gente ia debater isso porque você tem uma coisa muito de mulher empoderada feminina, e eu tenho também, que eu entendo, né? Minha inteligência me permitiu ver isso, mas eu sei que o mundo não é assim. A maioria dos homens ainda não enxerga esse potencial, esse poder das mulheres, mas é o que eu falo, quem perde são eles, na verdade, porque todo homem foda que você vê por aí, que nem você falou do Flávio Augusto, você escuta a história dele, tá a Luciana no meio, em tudo que ele fala. Não, porque lá no começo, porque lá quando pediu empréstimo, porque ela cuidava disso, porque ela fazia aquilo. Você vê assim, não tem um Abílio Diniz, não tem um bilionário que não tem uma mulher forte, tão forte e foda como ele. E é isso que eu aprendi a admirar e entendi que não dá pra brigar contra esse natural, né, do mundo, né, essa união de poderes e complementariedades e até tem uma frase que eu e a Ju usou muito lá no começo do casamento, no começo do namoro, que a gente falava que, a nossa união das nossas imperfeições nos trouxe a perfeição como casal. Uhum. Mas separados, Perfeito. as nossas famílias nem acreditavam que a gente casaria. Uhum. Não, quem vai aguentar o Thiago? Quem vai aguentar a Juliana? Uma família dava conselho pro outro, para Uhum. não casar um com o outro, porque vocês não vão aguentar. Mas eles não entenderam que as imperfeições isoladas, Tá. ok. Mas quando uniu, um anulou a imperfeição do outro. E aí se tornou um casal muito forte. E eu vejo isso em você e no Gui. E eu oscilo justamente por eu ter, né, eu também fui criada só pela minha mãe, né, e Sim, meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha de 10 para 11 anos, então foi sempre presente muito minha mãe, minha sim, avó, então é tia, então eu não tive aquela coisa da presença masculina mesmo, e eu vejo hoje, é, o quão fundamental é a presença do Gui sim, para os meus filhos, sim, sabe? Essa coisa da presença masculina sim, mesmo, né? Independente, a gente sabe que hoje em dia existem casais de todo tipo, né? De toda forma e sim, etc. Mas hoje, para mim, a minha realidade hoje, considerando que eu tive uma criação sem pai, eu vejo sim, quanto talvez tenha me feito falta uma sim, presença sim, masculina, sim, né? Eu não sei te explicar, talvez, eu não saberia falar,
Qual falta? Que falta ele me fez? Mas eu vejo hoje no Guilherme o quanto que é imprescindível para os meus filhos. Então eu oscilo em casa, justamente por eu ter esse lado mulher, empoderada e tudo igual e Sim, etc. Eu sim, oscilo entre ser essa mulher e ao mesmo tempo entender que o homem tem limitações. E limitações, sim, muitas das vezes, emocionais. a maioria. E essa coisa, simplesmente a visão, né? O lance de olhar para as coisas, Sim. parece bobagem, mas a mulher, principalmente depois que ela se torna Ah, mãe, sim, é um exatamente. radar que Sim, liga que sim, eu não sei explicar, sim, mas cara. isso é da Eu mulher. sempre fui, a minha mãe me chamava mais nova de antena parabólica. Olha a parabólica. E eu sempre fui muito ligada. Depois que eu virei mãe, cara, eu me tornei uma pessoa insuportável, eu É, diria. Porque essa coisa de estar ligada muito a tudo e a todo momento. isso é da mulher. Então, é uma linha muito tênue para mim entre querer que as tarefas sejam 100% divididas em casa e aquela loucura do tipo, se eu faço, você vai fazer. Se eu tenho capacidade de fazer uma mala da criança para ela viajar, você também faz. Aí que mora o perigo. Exato. Então, É aí que por, mora o por perigo, isso que eu falo sobre a linha tênue, porque entre eu assim, querer isso e mas, de fato mas entender. eu sei porque eu estudo muito isso, inclusive meu sonho era ser pai de menina, porque eu fui criado por um pai pedreiro, extremamente bruto, e quando nasce um filho, nasce uma mãe, isso é fato, sempre, não um pai. Tanto que eu falo, às vezes, eu vou falar muito aqui com ele, provavelmente ele ou eu, ou os dois juntos vai chorar, porque o meu maior embate de vida foi meu pai, mas meu pai virou pai, eu falo pra ele, com 12, quando eu tinha 12 anos. Uhum, Aí, óbvio que minha irmã caçula já pegou o pai melhor, mas ele não sabia ser pai, eu vou contar, o seu podcast vai ser bem marcante, bem emocionante com ele. legal. Mas assim, e aí, ó, vai vir a Júlia, eu quero ser pai de menina, porque eu preciso quebrar esse lado mais insensível que veio do meu pai, Uhum. como ele criou os filhos, e eu preciso amolecer um pouco. E aí, por exemplo, o que você tá falando aí, olhando pra você, qual que é a tendência quando falta essa figura? É que a visão ou o exemplo do que busca pra uma menina criada ali, principalmente na primeira infância, que é até os 7 anos, tem muito reflexo do pai. Então, óbvio, eu precisava sondar mais um pouco a história para entender, mas o Uhum. Gui deve ter, por mais que seja poucas coisas, mas alguma coisa ali, algum comportamento, alguma coisa, ele ainda puxa do seu pai. E subconscientemente, Uhum. você olhou, puxou alguma coisa e o Gui meio que tipo, pô, esse é o cara. Por isso que você falou casar. Então, imagina, com a responsabilidade do homem saber que a filha menina, provavelmente boa parte da decisão dela, do homem da vida dela, tem a ver com o pai. Não tem nada a ver com a mãe. A mãe, óbvio, como ela vai ser como mulher, tem muito a ver com a mãe. Mas a figura do homem tem muito a ver com o pai. E aí você vê algumas histórias como minha irmã já namorou uns caras nada a ver, aí a Ju também tem os ex dela. Aí você vê com quem minha irmã casou, menino totalmente trabalhador, muito parecido com meu pai. Aí você vê o pai da Ju, é caminhoneiro, muito trabalhador, e ele que cozinha em casa, aí eu cozinho. Você vê que assim, é muito doido isso, mas é lá na primeira infância, 6, Uhum. 7 anos, que você vai captar algumas coisas que você vai buscar subconscientemente em um homem. Subconsciente, total. Quando não tem essa referência, ou porque não tá junto, ou porque não é um bom pai, o perigo, e aí você com certeza tem amigas, ou até talvez você já teve, aí aqueles relacionamentos tóxicos, aqueles relacionamentos que só um machuca o outro, porque não tem a referência do que é e como é. Uhum. Como você vê que a Ju teve lá, tem o do pai dela, você vê como a minha irmã teve Uhum. lá o do meu pai. Então você vê que assim, por mais que tentou namorar uns mais pangaré, mas casou com quem puxou esse viés do pai, protetor, que cuida, que trabalha, que sustenta. Então, isso Uhum. que você falou da mala aí, por exemplo, a Ju arruma a mala, tipo, 2, 3 dias antes da viagem. Eu arrumo, tipo, meia hora antes. Uhum. E não tem como, assim, a organização dela, o planejamento dela, É. isso é óbvio que a gente, só em 2018, fazendo o processo de coach juntos, a gente corrigiu algumas coisas. Porque a Ju tinha isso também. Não, tem que fazer, não, vou fazer, você faz também. Hoje, não mais porque a gente entendeu o perfil comportamental, entendeu as habilidades, defeitos de cada um, então não tem porquê pedir pro outro fazer aquilo, porque é óbvio que ele tem capacidade, mas não melhor. E Total. aí o que acontece? Quando você está usando o seu tempo, a sua energia para algo que você não faz o melhor, tem um efeito oposto. Você perde energia, você se desgasta. Então, para que eu vou me desgastar que eu vou sofrer para montar uma mala do seu padrão, você vai falar que tá tudo errado, que faltou não sei o Exato. quê, sendo que a minha obrigação é dirigir até a praia, prestando atenção em caminhão, em curva, e isso é o homem que tem que dirigir, e sabe a responsabilidade que eu tenho e quantos acidentes eu resolvi. Então eu tenho todo um ritual de preparação para dirigir.
Não quero saber da mala. Se faltar algo, eu compro lá no lugar. Como já pisei em Chicago com -15, sem nada de frio, quase morri, mas você é louco. Aí ela vai tonto. Assim, a gente se ferra e depois se vira. Uhum, E a Ju toda preparada para o inverno nos Estados Unidos. Então, mas é um jogo que, assim, tem que sentar, conversar e às vezes precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista, de um coach, alguém que use ferramentas para entender certas coisas, porque eu fiz com o Gui aqui, eu tô falando muito com o Gui recentemente. Ele tem muita coisa boa, muita coisa foda, e é dele. E você é a mesma coisa. Eu converso muito com os dois, então você vê que assim, é muito parecido comigo com a Ju, óbvio que eu tô uhum, mais eu e você parecido, e o legal é isso também, às vezes tem competências que não tem nada a ver que só homem tem ou uhum, só mulher tem. No uhum. nosso caso, que nem você falou de comercial, o nosso jeito, aí os dois, o Ju e o Gui é parecido, e cada um usa ali nos negócios e no dia a dia. E aí que nem eu falei, né? Que o carro pode parecer simples, mas é aí que você vê prosperidade, é aí que você vê evolução. Então, esse natural, por mais que, óbvio, o mundo, a agenda progressista, puta, dá pra entrar em um monte de coisa. Por mais que eles tentam quebrar isso, Uhum. a minha visão lógica fala, mas é antinatural, cara. Tipo assim, eu sei porque eu já vivi, eu vou contar isso com meu pai, várias histórias. Fugiu o cachorro bravo do vizinho. É óbvio que uma mãe vai expor na frente do filho, bababá, mas assim, eu vi meu pai dando um soco na cabeça do cachorro e desmaiou o cachorro. Porque, tipo, não vai chegar perto. E não sei, porque cachorro bravo mira em criança. Pô, mira nos velhos aí, nos homens, eles miram nas crianças. E meu pai viu aquela cena, por sorte, ele tava saindo na calçada e viu o cachorro escapando. E a gente nem tinha visto. A gente só viu o cachorro desmaiado na rua. Uhum. A- Esse a- senso de proteção, acho que vem do. Tem que Tem de ser do haver homem. Sim, A mas gente já passou a por, gente fala da por... mulher super protetora e tudo mais, mas tem do homem também. Mas é diferente. Essa coisa da proteção do Mas é físico. diferente, isso que eu ia falar, é diferente. Por É, exemplo, a total. Ju, protetora da Júlia, pra não se machucar, isso é da mulher, tem que ser o carinho, o cuidado, o tá doente, tá chorando, é proteção. Uhum, Agora, a gente já passou por invasão de casa. uhum. Pô, dois bandidos dentro de casa, do tipo, todo momento eu falava. Eu lembro perfeitamente a primeira cena, porque você não acredita, 10h30 da manhã você não acredita que alguém invadiu sua casa. Só depois que você vê a faxineira rendida que você acredita. E a Ju tava tomando banho. E aí vieram em mim, com a Júlia, no meu colo, dormindo, e eu falei, primeira coisa que eu falei, coloquei a mão no peito dele, ele vindo perto, pra não encostar na Júlia, e eu falei, cara, se encostar na minha bebê ou na minha esposa que tá lá no quarto, ou eu ou você vai morrer aqui hoje. Aí ele, não sei o que, não vou fazer isso. E aí quando a Ju saiu do banheiro, eu dei o roupão pra ela, eu falei, vamos andar na casa e rouba o que vocês quiserem, mas vocês não vão ficar perto da minha filha e da minha esposa. Fiz que fiz até a Ju ficar num quarto, aí um deles ficou meio que guardando o quarto, né? Vai que a Ju pula, a janela, mas como você vai pular com um bebê de 2 meses? Não existe. E aí o outro andou comigo na casa, viu que achou que dava pra levar, pegou uma sacolinha, roubou, tipo assim, 15 minutos. A mulher vai fazer isso? Aí eu vou ficar no quarto com a bebê e minha Ju vai ficar andando. Total. Então, assim, esse tipo de coisa, que até isso tentam quebrar Uhum, nessas agendas recentes, não dá, porque não dá pra saber em que momento você vai passar por algo perigoso, por algo de violência, e o homem tem que ter isso. E você vê uhum. várias pegadinhas aí de terror, de susto, o cara sai correndo, abandona a namorada, e fala, gente, mas que isso? Tipo, não existe. Vai no peito do fantasma aí, sei lá, Né? do Fred Do Krueger bicho. e fala pra mulher correr. Ah, não. E o homem tem explosão, tem testosterona com adrenalina. É óbvio que ele corre mais rápido. Aí o cara tá lá na frente, então a menina lá atrás, gente. Ele fala, nossa. Fred Krueger já pegou numa hora Então, dessa. mas é óbvio. Mas assim, mas você vê que é reflexo de, de, Total. de, E é de... por isso que eu falo, Ti, sobre essa coisa de linha tênue. Ao mesmo tempo que eu já briguei demais por falar, porra, você Sim, tem capacidade de fazer o que eu faço, hoje eu entendo que não, cara. Ele não vai fazer a mala, e justamente por isso, porque ele não vai fazer a mala do jeito que bem eu feito não. preciso que ela faça, que ela Bem, seja bem, feita. bem feito não. E eu faço mala sempre. A gente viaja muito pra praia, você Sim. sabe, fim de semana, Tem filho, essa não coisa do tem como. bate-volta. Eu faço Sim. mala, sei lá, em 10 minutos, cara. Não, porra, então tá, É, tem que fazer. Porque... entende? Então, só que claro que é um pouco de maturidade da nossa Sim, parte também, de sim, maturidade minha como mulher, de sim. entender o que o Gui é bom e o que eu sou boa, Sim, né? Essa coisa sim. de identificar as habilidades e as competências. Se pra mim não é problema, por que eu vou ficar batendo na tecla que o cara tem que fazer mala de criança também? Sim, mas é isso Porra, vai mesmo. pegar minha cerveja Mas- gelada. Você não esquece da minha cerveja gelada. ah, Se a sim. gente entrar no Oxi. carro e você só tiver com uma, aí o bicho vai Ah, pegar, não, porque a ixi. mala tá pronta. Mas é isso Então mesmo. você cuida da minha cerveja Mas gelada. é isso mesmo. E aí, em negócios, e aí você tá falando do corporativo, mas tem uma rivalidade gigantesca. É um negócio, assim, surreal. A rivalidade que eu vejo entre homens e mulheres, departamentos e diretores, gerentes, aí no empreendedorismo também tem.
E aí eu falo, meu, tem tantas frases, né? Juntos vamos mais longe, a união faz a força. Putz, tem tanta coisa que eu sei, porque quando eu entendi isso, minha vida mudou, porque antes eu não entendia. Mas é uma teimosia, tá explícito ali, tantos exemplos. Você pega o pior exemplo, pô, olha o tanto de bons exemplos que isso funciona. E como que é nessa parte de empreendedorismo, assim, quando você, não, agora porque às vezes a gente está, né? Então tem pessoas que está vendedora, está empreendedora, porque a necessidade ali do momento você está, mas tem um momento que você se assume, não, eu sou. Uhum, Como eu me assumi em algum momento, falei, eu nunca mais volto para CLT. uhum. E foi do último emprego, quando eu conheci a Ju e abrimos o nosso negócio, está aberto até hoje, de auditoria. E eu falei, não, realmente, eu sou empreendedor, não tem nada a ver com corporativo, nunca vou ser um diretor de alguma coisa, eu sou empreendedor. Quando bateu essa decisão, você entendeu que, não, eu sou empreendedora. Bateu algum medo ou receio de eu sou mulher, não tenho experiência? Como que é essa parte da coragem, assim, que são mundos diferentes do o homem, olha que louco, por causa dessa fragilidade mental, e não ver tanto e não analisar tanto, como você falou do Gui, eu sei porque eu sou assim, parece que ele é mais corajoso, mas é outro nome, é inconsequente. O homem não é corajoso, ele é inconsequente, ele nem sabe o que faz, o que fez, pra onde foi, e na marra acaba dando certo. A mulher é diferente, ela acaba tendo um medo consciente, ela acaba tendo uma preparação, até a Rúbia foi bem legal, o podcast dela que ela falou isso também, foi advogada há muito tempo e se preparou muito. O homem não, ele é mais inconsequente, então não é corajoso. Como que foi nesse momento que você falou, não, eu sou empreendedora? Que- Quais foram os sentimentos que bateu ali? O que que você sentiu mais dificuldade nesse início? E o que que você já superou que você fala, meu, já passei por isso Uhum. e que fique aí como aprendizado, outras mulheres, a Ju deixou conselhos bem legais também aqui para as mulheres, Uhum. meu, vai firme, enfrenta, porque eu também senti isso, eu também passei por isso, mas vale a pena. É curioso esse caso. Eu tô no Espaço Barão indiretamente desde 2014 e, 9 anos. diretamente desde 2015. Diretamente. Comecei a trabalhar de fato, né? Sim, Cheguei pro Guilherme e falei: aqui precisa de uma mulher. sim, Ele já sabia disso também. Só sim, que aquela coisa de nunca não tinha oportunidade, não sabia quem, quando, essa coisa sim, de contratação, sim. enfim, era difícil ele pensar numa mulher para colocar lá dentro para fazer esse atendimento tão sensível, Ah, sim, né, que é atender uma noiva. sim, Então eu tô lá indiretamente desde 2015. E assumi o comercial, 100% assumido, né? E passei a fazer as vendas. Então, sim, eu assumi o comercial de 2015, fiz 2016, casamos no comecinho de 2017, 18 foi quando eu tomei a decisão de quero engravidar, preciso ter alguém aqui. sim, Não dá pra eu tocar sozinha, né? Enfim, preciso de uma ajuda, porque era eu sozinha até sim, então, com um apoio lá, mas um apoio bem mais operacional. E em 2018 eu tomei essa decisão. Daí 2019, 21, engravidei, enfim, tive as minhas gravidezes. sim, E até então, cara, até nós estamos em 2023. Até comecinho de 2022, vamos falar fim de 2021, que foi quando eu tomei a decisão de sim, partir para uma consultoria, que foi quando eu contratei as meninas da Semear. legal. A minha decisão foi em dezembro de 2021. 1 ano, 4 meses. E eu lembro que naquele momento, elas perguntaram na nossa primeira sessão, elas viraram pra mim e falaram assim: por que você tá aqui, né? O que te fez procurar a gente? E eu falei pra elas: gente, eu cansei de ser vista como mulher do dono. Sim, Eu não quero mais ser a mulher do dono. sim. A que não precisa trabalhar e que tá lá pra cumprir tabela. Eu sou muito mais que isso. Cara, eu estudei, eu tenho Mas tinha isso, interesse. assim, funcionário, Tanto que tinha preconceito, a tinha. gente não tinha funcionário na época, né? Nós tínhamos um apoio operacional e tal, Mas era o quê? só que Terceiro? Era tipo terceiro? era um Freela. funcionário, mas era um, Sim, entende? Era um. sim, A gente tinha a equipe de operação mesmo da noite, mas eram os freelas. sim, E que eu tinha pouquíssimo contato, porque eu não ia sim, nos eventos à noite. Isso até foi uma frase que chamou a atenção das meninas na época, né? E elas identificaram nesse meu processo, nessa primeira temporada, né? Eu estou na terceira, com sim, muito orgulho. A gente começou a terceira temporada agora, mas a gente iniciou essa primeira temporada com exclusivamente para
me desenvolver, Sim, para sim, me desenvolver como líder, porque sim, de certa forma eu era, só que o Guilherme de vez em quando aparecia no espaço e aquela presença masculina, sim, o dono do sim, negócio, o homem, o que toma decisão, o que entra no banco. Então, o nosso único funcionário ouvia como eu vou atender a ela, sim. eu vou atender a ele. Tanto que foi um processo longo para a gente identificar, de certa forma, quem que a Carol Mas era lá isso dentro. aconteceu na Eudite. Teve algum ritual? Porque a gente passou por isso, óbvio, né? A Ju foi assumindo cada vez mais responsabilidades, mas ainda existia o termo, mas é a empresa do Thiago. Existia. Ó, aí teve um ritual, e esse ritual, tem que ter um ritual de passagem de bastão, né? Uhum, Ou seja, eu chamei, o Alex nem tava lá, o Alex entrou um ano depois, então ele nem participou desse ritual, mas eu chamei todo mundo, coloquei na sala e falei, não, vocês não estão entendendo já o que tá acontecendo, então uhum. vamos oficializar. Eu vou ter que falar, né? Ela é CEO, é ela que manda, a última decisão é dela. E até hoje o Alex, óbvio que sabe. Eu falo, posso falar o que eu quiser, posso tomar a decisão que eu quiser. Se ela leu, concordou, mas. E pode ser coisa simples, pode ser uma coisa de compra da hamburgueria, sei lá, um ingrediente. Se ela fala, não, não vai trocar isso, é isso, isso e isso. Acabou, não tem discussão, porque a última palavra é dela. Mas teve um ritual, porque é óbvio, o que você tá falando é normal. Olhando a visão feminina, tem mesmo esse preconceito. O homem, é o dono. Mas você não chegou a ter esse ritual de, não, ela vai. Tivemos. Ela assumiu mesmo, ela é a Uhum. líder agora, ou seja, ela é melhor do que eu pra fazer isso. Aham, eu vou contar, teve um ritual, só que essa coisa da mulher do dono, né, a empresa do Guilherme, eu também me posicionava dessa forma, eu Que também me existe isso também, eu ia colocava, falar, que tem isso cara, também. eu acho que eu acho que por muito tempo, na verdade, por todos esses anos, eu me sentia a mulher do dono, Sim, mas é só que normal. só que aquela coisa de não ser realizada, né, não tava me Sim, realizando, sim, né, até que, de fato, as meninas que nos orientaram, falou, peraí, gente, agora chegou o momento de sim, sim, a gente elas trouxeram nós dois para uma sessão sim, e sobre identificação de onde estamos, para onde sim, vamos, o que que é o Espaço Barão, qual que é o objetivo, quem é isso. o Guilherme lá dentro, quem é a Carla, poxa, sabe? Então, Sim, a partir desse momento, e foi com elas, eu legal. falo muito que grande parte dessa nossa grande virada de chave, e que é curta, né? 1 ano e 4 meses, Sim, que foi quando a chave de fato virou, virou a minha cabeça, né? As coisas começaram a acontecer depois do meio de sim, 2022. Mas as grandes responsáveis por essa grande virada de chave foram essas duas sim, meninas. legal. Porque elas me fizeram, Sim, de fato, confiar em. Essa coisa da autoconfiança, sim, enfim, elas fizeram de fato eu me olhar no espelho e falar, pô, eu posso fazer isso. sim, Eu sou capacitada para isso. E aí rolou, obviamente. Rolou um momento de todos juntos, uma reunião de. é, o lance do óbvio precisa ser dito, né? sim, isso é fato. Era óbvio, Sim, mas a gente entendeu que precisava ser dito. isso. A presença do Guilherme ainda era muito presente, enfim, e aí essa passagem de bastão de fato aconteceu, e foi quando a gente sentiu o desconforto, Sim, né? Porque rolou um desconforto exclusivamente deste funcionário em falar, como assim, né? Uma- como assim? porque Ela quer ele saber tava o aqui que eu desde o início, porque ele, tava. tipo, era. Aí é Como normal. assim? Uma mulher Sim, querendo saber o que eu faço. A mulher do dono, que agora virou a dona, quer saber o que eu faço. E eu pensando em planos de como aumentar o salário dele. Eu queria, né? Tanto que tudo começou. É curiosa essa sim, história, porque foi de fato isso mesmo. Ele se sentiu, e ele falou pra mim, né? Eu estou desconfortável com a sua presença aqui. sim. E eu falei, e tudo bem, né? É É porque momento pra gente tem mais a ver com repensar. ele do que com você. Obviamente, Sim, muito mais com ele. Eu tava sim, pensando num outro nível. sim, Eu tava cansada de vender só locação de espaço sim, e não de fato ser uma empresa próspera e sim, abundante sim. e exponencial do jeito Que tem que eu potencial, sim, do jeito que eu imagino que ela sim, será, sabe? E eu pensei em ir para um próximo nível, que foi quando tudo isso aconteceu de fato, e eu tive que respeitar, né? Eu não sim, tive escolha. Mas foi de fato quando as coisas começaram a acontecer, quando eu essa explosão, né? Eu chamo de piti. Esse piti, ele aconteceu quando o meu objetivo foi aumentar o salário dele. E eu queria pagar mais, só que antes disso eu precisava saber o que ele fazia, porque eu não sabia, sim. cara. Sim,
Sim, sim, Eu tava lá dentro, mas é normal, isso que é muito eu antigo, me sim, ancorava muito no Gui também, sim, né? Tá tudo bem pro Gui, tá rodando, sim, o processo tá ok, a gente sabe o mínimo dos problemas, a gente sim, sabe o mínimo de tudo. Pô, envolvem a gente sim, num BO, cara, vamos tocar do jeito que tá. sim, Então, por isso que a gente fala, eu e o Guilherme fala que se existe algum responsável, né? Se existem responsáveis por tudo isso que aconteceu, os responsáveis somos nós, sim, isso que é fato. deixamos isso acontecer, que Sim. deixamos chegar no ponto que chegou. Então, Mas você tocou em um então ponto importante aí, né? De desafio do empreendedorismo feminino, totalmente ligado ao tema. eu precisei subir no salto, Thiago. É, é, É literalmente isso. Eu precisei subir num salto e falar, gente, eu sim, não tô mais aqui para brincadeira. Eu não tô aqui para sim, cumprir tabela. Eu tô com sim. uma filha em casa de 6 meses, né? Eu acho que assim, você tocou no ponto. Eu sei que a Ju passou por isso. É, nem sei se dá pra dizer que é uma liderança natural, né? Ah, o homem, né? Culturalmente é isso mesmo, né? O dono do mercadinho, o dono da loja de carro, é sempre o homem envolvido ali sendo dono de coisas. E às vezes até a mulher sócia, a mulher dona também, eu sei porque oficina mecânica no bairro, a pizzaria da rua de cima, então, olhando até os negócios locais ali, né? Eu lembro o mercadinho, o primeiro trabalho com 14 anos, o mercadinho do seu Zé, mas quem mandava, tinha a Dona Maria também. Mas culturalmente, o que você tá falando é algo muito cultural, é do tipo, não, mas ele é o dono, ele é o homem, né? Então, é um pouco de forçação de barra, né? Porque quando você expande um pouco sua mente empreendedora, você vê que quem tem que liderar é quem é o melhor, quem tem mais resultado, quem está preparado para aquela função, não simplesmente porque ou só tem o dinheiro, abrir o negócio, ou porque veio do pai. Os negócios prósperos são as melhores pessoas nos melhores lugares. Fato. Porque também a melhor pessoa no lugar errado não serve para nada. Uhum. E pessoa errada, então, piorou. Então, o que que eu percebo, assim, desse desafio, né? Imagina, eu coloquei, falei pra Ju, falei, olha, o que tá dando certo na Hoje Tem Burger, não tem nunca, aonde vai chegar, nunca vai ter nada a ver comigo, porque eu já teria começado errado. Então, você é majoritária do grupo. Aí ela, tipo, beleza. E aí tá lá. Então, por exemplo, foi fazer entrevista na TV, vieram falar comigo. Aí eu, tá bom. Ah, você é o Thiago, dono? Ah, também, né? Sou um dos sócios, mas dono mesmo, majoritária é minha esposa, a Juliana. Meu, até marcar a entrevista e conversar, tipo, no dia da entrevista, eu falei, nem vou ficar lá. Porque várias entrevistas que eu e a Ju fez em outros negócios, cortava ela não aparecia. Ah, deu pau no áudio, não sei o quê. Eu falei, gente, não vou fingir que eu vou, mas não vou. E até no dia da gravação, mas você não tá aqui, você vê que é tão forte isso, né, esse cultural, que do tipo assim, porque óbvio, um jornalista é alguém, um funcionário, ele não vai pedir o contrato social, né, porque vamos pegar quem manda, o que Uhum. tá escrito lá? Quem que é o majoritário, quem que é o sócio administrador, porque daí você tem um documento dizendo quem manda. Não é isso, eu tô falando culturalmente, as pessoas têm estereótipos, porque ele é o mais velho, porque ele é homem, não, mulher não vai conseguir mandar, comandar, e aí a Ju muito melhor do que eu em gestão de pessoas, indiscutivelmente. Então, você vê que assim, é um preconceito gigantesco. Mas aí quem perde? Ah, a mulher perde muito espaço. Não, todo mundo perde. Porque organizações poderiam ser melhores, muito mais emprego, um país muito melhor, ou seja, muito mais oportunidades, que nem esse funcionário, de ganhar mais, porque, óbvio, mais demanda, mais eventos, você vai ganhar mais. Então, eu tento até em vários, ainda mais quando tem mulher aqui, eu tento deixar muito bem registrado isso e é da cabeça do homem mesmo, culturalmente, os homens levantaram coisas antigas, e aí você vem carregando por séculos, né? Quem descobriu o Brasil foram homens, quem ergueu os primeiros prédios, e ok, isso é histórico, é fato. Mas mulheres têm coisas muito boas ou melhores que os homens, e elas devem comandar e assumir e liderar certas áreas, não porque é mulher do dono, ou porque, sei lá, pai pagou a faculdade, não, é porque isso é instintivo, é natural. E você vê que Deus, onde que Deus existe? Para de olhar para os humanos, olha para a natureza. É perfeito. Você nunca vai ver um peixe tentando escalar uma árvore. Você nunca vai ver um leão no Polo Norte. Por que o ser humano, ele tenta fazer o que não é para ele? Ele não coube ali, não cabe ali. Ele não tem aquela habilidade. E passa por autoconhecimento, passa por buscar ajuda, né? Então, esse da CMR que você falou, muito legal. Uhum. Então, eu sempre tento deixar esse recado de
Meu, todo mundo ganha. Uhum. Não tem como, né? Você vê aí nesses, como você falou, um ano e meio, essa virada de chave, você vê o que cresceu, você vê o que. Eu nem consigo, nem lembro, nem sei, eu nem consigo ver. Ah, a visão do Gui, pra mim, sempre foi da Carol. Eu sempre falei, não, isso é dela, é a cara dela, ela nasceu pra isso. E o Gui podia tocar o negócio? Podia. Mas o que tá sendo, o que para onde vai chegar, é a Carol. A Uhum. Hoje Burger poderia ser o dono majoritário da Hoje Burger? Poderia. Mas o que já acontece, para onde vai chegar, tem a ver com a Ju, não tem a ver comigo. Como em alguns momentos eu já fiz minha parte e eu tive humildade para sair. Eu sou muito starter, eu sou muito. Faço acontecer. Mas 10%. Levantou as portas, ligou ali os motores, a Ju já é melhor do que eu. Porque ela tem visão de processo, de gestão. Então, é, é, é burrice da maioria dos homens, teimosia, fragilidade mental, porque, que nem você falou desse funcionário, eu que não vou ser submisso a ela, eu que não vou me humilhar a ela. Mas, filho, se a mulher é melhor, esse negócio vai crescer, você vai ganhar mais dinheiro, você tá preocupado Em quem que vai ser teu gestor, né? se é homem ou mulher, você não tá trabalhando no lugar que você quer ver crescer, porque você também ganha com isso. Então, eu vejo, em si, a mulher é mais inteligente mesmo, não adianta. Por mais que homens comandam algumas coisas aí, e a mulher tá ganhando seu espaço, mas isso é histórico, lá de trás, lá dos conselhos sábios, lá da época de Jesus, lá da época de esposa de Júlio César, você já vê que já tem citações, a mulher já era mais inteligente que o homem. Ela não era mais guerreira, não era desbravadora, não era que matava as pessoas nas guerras, não era isso, mas a mulher ali por trás, ali, às vezes na educação, às vezes ali na coordenação, na comunicação, a mulher sempre foi mais inteligente que o homem, né? Ela sempre. Eu acho que assim, o homem sempre foi o combativo das guerras. E a mulher, com a inteligência dela, evitou muitas guerras. Então, para que vai ter guerra aqui dentro da empresa? Se a gestão da Ju é muito melhor e é melhor para todo mundo, eu falo que eu sou um pitbull, né? Trabalhando, vendendo, gestor. Falo, mas gente, quem comanda é a Ju e eu fico o tempo inteiro com uma enforcadeira aqui. Mas tem hora que ela solta, tem hora que ela fala, meu, não aguento mais aquele funcionário mentiroso, Uhum. tá ferrando a gente, tá agindo de má fé. Ela abre a coleira, soltou o pitbull, eu detono. Aí eu sou o que eu sou da minha melhor, porque é isso, às Uhum. vezes tem pessoas que tem que saber que ninguém é tonto, que ninguém tá ali brincando, que você não tem direito de roubar, de enganar, de mentir, de prejudicar o outro amigo, de prejudicar a empresa, você não tem direito de fazer isso. E aí tem que ser um pitbull para colocar a pessoa no lugar para talvez o próximo emprego dela não seja assim. Caia, né, tem um pouco de senso e caia na real e não seja mais assim. E a mulher pode fazer isso, mas não, é estranho. A mulher, ela desenvolve, ela é gestora, ela é aquela que põe do lado e, ó, vou te ensinar mais uma vez, é a que tem paciência. É da mulher isso. Então eu percebo que assim, e eu tô falando de coisas instintivas, tá? É óbvio que você pode estudar uma coisa, pode ser bom em uma coisa e outra, mas eu tô falando de coisas assim que, separando homem e mulher, são coisas instintivas, assim. Eu tô falando de milenar, de época das cavernas, evolução de sexo masculino e feminino mesmo. Então, e aí eu te digo mais, você tava falando de casais aí, eu entendi o que você falou de casais, porque tem vários tipos de casais, mas até isso eu já entrei nesse debate. E aí um dia eu quero discutir com alguém mais que entende desses comportamentos. Mas se você, e eu tenho funcionário, né, homossexual, se você olhar até casal homossexual, você vai concordar comigo. Você olha, tem um que é mais feminino e o outro mais masculino, gente. É surreal. A Mulher com cabelo energia. raspado. Não, surreal. Você fala, não, ok, é homossexual, mas tipo, é homem e mulher. É tão forte a natureza, é tão antinatural que tentam pregar, que até o antinatural você vê que se torna natural. Todos que eu conheço, e eu ajudo tem vários, né? Salão, tem vários amigos, dono de salão, cabeleireiro, funcionário. Você pode olhar. Um tem um lado mais feminino, puxa o lado da mulher, Uhum. olhando dois homens, e o outro mais feminino. Você olha duas mulheres, uma tem mais atitude, você vê que ela é mais briguenta, ela é mais. Se veste diferente, e a outra é mais feminina. Eu sei que agora um casal de amigas conseguiu, teve que uma lei, um juiz teve que liberar para elas terem filho. Puta doideira, mas conseguiram. E aí uma delas engravidou, mas quem? A feminina. A mais masculina, as duas são amigas, né? A Daiane, que é a feminina, engravidou. A outra não. Então, olha que loucura. A outra poderia engravidar também. Porque elas são um casal homossexual, são duas mulheres, as duas poderiam engravidar. Mas quem Uhum. engravidou? Feminina. Então você vê assim, como não dá pra fugir, gente, do que Deus fez, da perfeição da natureza. Então, se mulher é boa em certas coisas e homem em outras coisas, só tá faltando inteligência, que às vezes
geralmente vem mais da mulher, né? De unir essas coisas. Imagina a frase que a Ju falou. Olha, são muitas decisões erradas. Eu sei, você abriu o Eldite é sua, e contrato social majoritário sou eu mesmo, então, tipo, a empresa é sua. Nunca nem quis que fosse minha, mas essas decisões, não é que a gente vai falir, tá perdendo dinheiro. Uhum. E era uma semana ali que eu tinha perdido 25 mil reais, assim, ó. Puta cagada de contrato errado, o cara roubou mesmo. E ele roubou de uma maneira que eu não conseguia nem correr atrás. Tão tonto que eu fui. Ela falou, não, ok, depois ganha mais 25 mil, não é questão do dinheiro. Mas eu não vou confiar mais. E aí não é a empresa que vai falir, o casamento vai acabar, porque eu não vou confiar mais. Aí eu, por perder a mulher da minha vida, porque negócio da minha vida não existe, eu vou abrir vários. Uhum. Mas a mulher da minha vida, eu já tinha os valores, o como eu queria, quem seria, eu já tinha, e a Ju se enquadrava em tudo. Então eu nem cogitava, não existe outra, não tem outra no mundo. Em 8 bilhões eu já tinha achado a minha. E aí eu falei, não, não, não. E aí chorando, eu pedi desculpa, eu falei, eu não tomo mais esse tipo de decisão, é você que toma, é você que analisa, é você que decide. Tem um documento importante aqui no meu WhatsApp que eu tenho que enviar, eu sei que ela tá no compromisso, já revisou ela? Não. Quando eu revisar, eu te falo. Antigamente eu pegava e mandava sem revisão, e sempre tinha algo errado lá. Hoje nunca mais. Depois de 2016, com essa frase dela de. Porque você vê que ela não foi só no profissional, que foi um erro profissional. Uhum. Ela mostrou que aquilo estava tirando a confiança do pessoal. E Uhum. aí é óbvio, ainda mais para vocês que são mulheres, vocês têm várias fases e várias visões sobre o homem. Do namoro é uma coisa, casado é outra, mas a principal, eu acho que a mais forte de todas é quando vira mãe. Porque aí você não tá mais vendo Carol e Gui. Aí você tá vendo, tipo, será que o Gui realmente vai ser um bom pai? E é um bom pai pro Pedro é uma coisa, um bom pai pra Sara é outra. Inclusive tem uma estatística gigantesca de casamentos que terminam dois motivos, financeiro e quando tem filhos, porque não aguenta. Uhum. A mulher não consegue mais ver o homem, que pode até ser um ótimo companheiro, mas não vai ser um ótimo pai. E aí afeta o casamento. Então, ou seja, a Ju já estava mostrando isso. Ela falou: não, 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 não. Então, ou seja, a transformação do que o Thiago se tornou e vem se tornando tem a ver com essa sabedoria que é da mulher, né? Porque é óbvio que eu nem tinha, nem enxergava, eu nem via. E eu falava mesmo: perdeu, depois eu ganhei mais 25 mil, pelo menos eu aprendi. Nunca mais eu vou assinar um contrato errado. Agora eu vou conferir. Coisa que nem você falou do Gui, desapegado. Tipo, o homem tem isso. Vamos pro próximo. Desprendido, né? Mas a mulher, sabe, a Ju já viu o pai que eu seria. E Uhum. aí, se você conversar com ela, o que você não gosta do Thiago? Ela vai falar várias coisas. Pessoal, profissional, marido, qualquer coisa. Mas ela não põe pai no meio. Nada, não vai falar nada. O Thiago, pai não existe, ela não vai falar. Não, porque o Thiago tem dias, a Júlia, não tem. Você vê que assim, ela fala, não, realmente, eu posso reclamar e você tem que melhorar em muitas coisas, mas pai não. Você Bom. agarrou isso de uma maneira que, assim, é, você é pai. Indiscutivelmente, você nasceu pra ser pai. E o que você faz com a Júlia, não posso criticar nada. Mas olha só, é uma construção que não é que a Júlia nasceu, eu sou bom pai. Ela já tinha me alertado dessas coisas lá em 2016. A Júlia nasceu em 2019. Ou seja, eu tive 3 anos pra. Não, peraí, realmente. Não é simplesmente uma cagada de dinheiro que eu perdi aqui. É o futuro, ou seja, eu tenho que defender, proteger minha família. E quando se fala em proteger, não é só fisicamente, é também financeiramente. E aí, ó, como que a mulher da minha vida vai confiar em mim pra ter um filho se eu começar a continuar tomando as decisões erradas? E a humildade. Várias que aconteceram depois que ela tomou, aí eu pensava, falei, meu, se fosse eu tinha feito o oposto, tinha dado merda. Porque é isso, ou seja, por mais que eu amadureci, visualizei, mas ainda eu não tenho, não adianta, e não é eu, Thiago, o homem não tem, a mulher tem um negócio de multitarefa, de estar resolvendo, cuidando do filho, cozinhando e resolvendo o pepino da empresa, e tudo bem feito. O homem pode tentar fazer várias coisas, mas não vai sair bem feito. E essa coisa analítica, esses textos sentido de pessoas. Eu lembro até hoje, eu já ouvi um áudio desse fornecedor que roubou a gente, trambiqueiro. Aí eu, você ouviu um negócio, trambiqueiro? Tá zoando. E o cara roubou 25 mil. Mas só um áudio que ela escutou. E o Alex sabe de várias histórias de áudio, né, Alex? Ela escuta vários áudios, que nem eu contratei um funcionário quando a Júlia nasceu, ela que contrata. Mas agora no primeiro mês não tem como eu contratar, né? Tô amamentando, não vou pra empresa. Aí eu contratei. Primeiro áudio que ela mandou, ela falou: meu, esse moleque vai dar pau. Meu, roubou meu AirPod, manipulou planilha. Meu, você sabe as cagadas. Mas nunca que eu percebi. Pra mim, o moleque veio de uma empresa multinacional. Então, ou seja, é, é até como missão, assim. Você vê que você tá aqui, mas você vê que eu uso até como missão de alertar e acordar homens e acordar mulheres também. Pra ver assim, acreditem mais em vocês. Vocês têm muito mais potencial, inclusive que homem, pra tudo, né? Pra estudar, vocês são melhores, como mães, em casa. Meu, e nos negócios também infinitamente melhor. Tanto que ajuda um conselho falando.
mulheres, tipo, de tudo que a gente é cobrada, de tudo que a sociedade nos cobra, empreender é o mais fácil. Tipo, mete a cara que vocês vão conseguir. Então, eu uso muito esse espaço para incentivar as mulheres a correrem atrás dos seus sonhos, porque vocês já praticamente têm tudo que precisam. Só que eu sei que às vezes precisa do apoio de alguém, quer ter ali uma segurança. Eu sei que tem esse momento de transição e é normal, mas esse ímpeto de vocês tinha que vir cada vez maior, assim, porque é surreal, assim, cada uma que eu faço podcast aqui, eu falo, nossa, se eu tivesse pensado nisso lá atrás, olha essa história, olha o planejamento, olha essa coragem. Eu só vejo minha história e falo, nossa, tipo, porque quem vê minha história já, sempre foi empreendedor, legal, desde criancinha. Mas você vê que assim, sempre foi inconsequente, sempre foi desorganizado, não planejou, perdeu muito dinheiro, poderia ter muito mais coisas hoje que não tem, porque lá atrás cometeu erros. E até falando em Então, relação a isso, de organizado e planejado, e, por exemplo, o Guilherme, ele é contador, ele fez, ele fez direito, então sim, ele tem essa, né, ele é contador, ele sim, é das coisas muito certinhas, do sim, analítico e advogado e financeiro, sim, cara, ele é fera nesta área, né? Então, mas por mais que ele tenha isso, que são expertises dele, sim, que né, transparecem até, né? Eu sim, falo que quem olha sim. pro Gui, é que é muito tempo de convivência, mas eu olho pra ele e falo, para de ser tão contador assim. Mas Sei. ele tem esse Sim, perfil. Porém, por mais que ele tenha todo esse lado que eu acho fantástico e eu admiro e tudo mais, a partir do momento que o Espaço Barão passou a ser liderado de fato por sim, mulheres, sim. que, mais uma vez, faz pouco tempo. Tem número, assim, porque eu e a Ju, eu tenho número lá, a gente cresceu 211% quando ela assumiu a gestão. Você chegou a fazer isso já? Você tem esses números do que era e aonde está agora? Então, tudo aconteceu nesse dezembro de 2021, né, Sim, Tiago? Nós estávamos no ápice da pandemia. sim. E o mercado de eventos foi muito afetado, Ah, sim, ó. né? Então, por exemplo, a gente meio que não tenta não contabilizar 2020, 21 e 22, que Sim, foram esses anos. teria que ser 2019 e É, 2023. e eu de fato assumi a gestão, assumi de fato mesmo quando esse funcionário saiu, Sim, que foi em agosto do ano passado. sim, é pouco Então tempo. tem algo, Sim, é muito recente, né? sim. Tudo é muito recente. Mas o nosso crescimento, o nosso gráfico o de crescimento Sim, sim, mesmo, sim, ele de tá eventos, sim, em relação à qualidade dos eventos, em relação à sim, quantidade de festa, sim. é, tá muito alto, né? Não, é Ele tá surreal. numa Eu crescente vejo, impressionante. sim, Então, quando a gente viu que, de fato, o espaço passou a ser liderado por mulheres, sim, e eu falo liderado porque eu sou a gestora de lá de dentro sim, hoje, né? A CEO, que sim, seja, sim, é isso mesmo. e eu tenho hoje uma gerente comercial que toma a frente agora de toda a Sim, parte de comercial e tudo mais, é que é a Malu. a Malu. Isso. E hoje nós temos agora uma responsável por marketing também, que até, inclusive, essa semana nós conversamos sobre se ela conseguia se ver como uma gestora de Sim, ó. marketing, porque a gente precisa de Sim, gente sim, tem que lá, montar porque time, equipe, sim. time, equipe. E quando a gente se viu dessa forma, operação a gente continua com um homem, né, que chegou, inclusive um homem muito bom de operação, para liderar essa parte da noite mesmo dos eventos. E é o Paulo? Mas, cara, o Paulo, a gente viu a diferença Sim, sobre. Porque também é um segmento, né, que o nosso maior cliente ainda são as mulheres, né? A sim. gente lida com casamento. E E o casamento, sonho é da mulher. sonho da Ela mulher. que decide onde vai Então, casar, né? cara, depois que a gente se vê, a gente se olha muitas vezes hoje em dia, a gente se olha e fala: Você tem noção que isso tá acontecendo? Não, Coisa vai que, muito longe. coisa que foi impensável, Sim, sabe? Coisa da gente entregar 50 eventos num ano e num ano de turbulência, de pandemia, no meio dessa troca, dessa minha gestão, sim. dessa minha imposição lá dentro, e mulher, e a gente entregar 120, sabe? É, De 50 entregues, fechamos o ano com 120. eu vi Cara, o dezembro, você colocou foi em dezembro que eu fiz um sete, post. quanto? 7, 8, quanto foi seguido?
Você ficou Foram colocando? 10. Foram, E é foram um tipo. 10 com 2 intervalos. Então, se for ver, foram 12 eventos Sim, não, seguidos. surreal. Cara, E surreal. todo certinho, tudo, porque você Foi, coloca, né? Você mostra, né? Ó, foi algo jamais correria visto com o lá. gramado aqui, correria não sei o que, você mostra. Então você vê que assim, E foi algo que a é, gente não tinha passado. não, E pelo. era meio que prova, né? Tipo, Foi. ou vai, agora vai. Essas coisas acontecem para de fato. Eu falo muito que é o universo testando a gente, né? Sim, O universo não vai dar algo que a gente não esteja ainda preparado. Tipo, sim, eu pedi demais por isso. sim, E aí esse dia chegou. sim, E agora o universo falou: você quer, sim. filha? Então tá É, aqui, ó. é, Alex. Tá aqui. A gente quer 200 franquias também, né? Pode mandar É 200 isso. franquias que a gente quer. A Tem gente que vai tomar cuidar. cuidado, tem que tomar cuidado com o que pede, É, vai porque acontecer. Estamos ferrados, Alex, a 200. Vai nem dormir mais. Mas é legal todos esses insights que você passa, porque. E aí várias mulheres já vieram aqui e tem muitas particularidades ali, né? Uma das que eu vejo assim, de todas que passaram aqui, tem um homem do lado, tem um apoio, tem alguém que, assim, confiou, apostou, incentivou, investiu. Eu vejo assim, pode ser que alguma que eu venha e seja uma mulher, ou só duas mulheres, mas ainda, o que eu falo pra você, eu vejo essa coisa natural ainda, né? Eu vejo que ainda tem, né? Que eu sei alguns sonhos da Ju de trabalhar ter um spa ou salão de cabeleireiro. Agora ela foi lá na cidade dela, viu um cafezinho bonitinho, de doce. E são coisas que, assim, não é nem questão do lucro que vai dar, mas satisfação dela ter uhum, aquilo e uhum, receber pessoas queridas no spa dela, essas coisas. uhum, E aí, sempre abri o que eu quis. E aí eu falei, cara, uma hora, agora a próxima sprint de qualquer coisa eu vou startar, porque é o que eu faço. Eu vou startar um negócio aí, e eu falo, ó, tá aí, ó, já pode mudar a marca, a fachada do spa, mas agora é o seu padrão. Porque eu vejo isso, né, eu não sei por quê, vocês mulheres, mas assim, é, eu consigo enxergar, isso é uma coisa minha, desde criança, desde época de escola, as meninas mais inteligentes, as professoras que eu mais conversava, alguns embates que eu tinha com amigos, e até me zoavam, né, de uns bullying aí, nem vou repetir aqui, mas eu falo, cara, menina mais inteligente, a professora me ensina melhor, tipo, não, mas vamos matar a aula, vamos lá fazer não sei o quê. Não, vou estudar aqui, vou aprender isso aqui, vou ficar falando com a professora. Eu sempre busquei mais essa ligação, essa inteligência feminina, então me permitiu entender um pouco mais e ver além. E aí eu sempre enxerguei a Ju, ela sabe, nossa história é muito engraçada, porque eu visualizei ela em poucos dias, e aí ela era noiva, não tinha o que eu fazer, aí eu meio que tirei o time de campo, falei, noiva, não quero mais saber não. E quando teve a oportunidade, ela ficou solteira 12 horas só. 12 horas solteira. Aí eu me declarei. E falei, ó, só quero uma chance, você não vai se arrepender. Aí ela, uhum. tipo, eu tô 12 horas solteira. Eu falei, não, mas eu já sei. E eu fiz o relatório, assim. O dia que você chegou, que a gente conversou, que eu observei em você, que eu admirei em você. Porque era normal pra mim observar, né? Eu nunca tive, apesar de meu pai ter me ajudado muito e me inspira em algumas coisas, e é exemplo de muitas coisas pra mim, mas assim, por exemplo, se você olhar a família como um todo, o maior exemplo, minha avó. Porque quando eu nasci, meu avô tinha acabado de morrer. Então imagina, viúva com 45 anos, 6 filhos, já tinha o neto nascendo e no final você vê minha avó morreu de câncer, porque não tinha outra coisa pra matar minha avó, porque, meu, a velhinha ia pro forró, muambeira, com sacola pesada, então assim, e ela criou 6 filhos, 22 netos, 8 bisnetos, envolvido com todo mundo, ajudava todo mundo e tava todo mundo chorando no enterro dela. Então, assim, se olhar a história de quem eu mais admiro, é uma mulher, é minha avó. E meu pai trabalhava muito para sustentar, mas quem aguentava 4 filhos, 3 homens brigando em casa, era minha mãe, né? Meu pai não tava ali. A gente acaba quebrando o pau e minha mãe no meio. Não, calma, filho, não, você, filho, não, senta aqui, não. E é muito difícil. Olha, minha mãe é pequenininha e a gente não puxou nem minha mãe nem meu pai, que são dois baixinhos. Os três são mais altos, puxaram os tios. Imagina, minha mãe, os três com 13, 12, 10, não segura mais. E ela sabia o que falar, sabia apaziguar. Então, você vê que entra na minha lista, minha avó e minha mãe. Aí depois vem meu pai em si. Então eu cresci nesse ambiente mais feminino e observando mais mulheres, e, e- mas eu percebo assim que, às vezes a Ju, por exemplo, né? Tudo que você está falando aí do Espaço Barão, eu vejo há um ano e meio isso, né? Então eu consigo ver essa mudança, para mim é muito natural. A Ju, por exemplo, ela só entrou na Weldit com 2 anos que estava aberto. Ela não tinha entrado, ela não queria. Já era sócia, mas ela não queria. E aí ela falou: não, eu estudei jornalismo. O que eu vou fazer em auditoria em telefonia?
E aí eu falei pra ela assim, eu falei, não, mas olha a minha visão, hein? Você vê que hoje até eu estudei um pouco mais, pesquisei mais, eu entendo melhor isso daqui. Mas instintivamente, eu falei, não, mas eu não quero que você estudou. Eu quero que tá no seu sangue, no seu DNA. Eu quero que você tenha de melhor, é seu. Isso vem do seu perfil, ou seja, você tem essas coisas de mulher e isso vai caber lá. Aí ela, não, nada a ver, não sei o quê, bababá. Meu, ela teimou, entrou. E deu certo. A hamburgueria, ela teimou um pouquinho, né, Alex? Tipo, não sei, não sei o quê. Você tá de hamburgueria, o que eu vou saber de hamburgueria, não sei o que. Eu vou fazendo, aí, né, depois você me enfia nas coisas. Porque é tão natural dela, né, você que trabalha com eventos e tem isso também, meu, a mulher sabe aonde arrasta o vaso pro lado, a cor que tem que ser, o senso de estética. Você vê que a Hoje Tem Burger, é óbvio que não é de homem. Tipo, é óbvio. Na hora que você recebe o pacote, óbvio que aquilo não foi feito por homem. Então, eu podia ser o dono da Hoje Tem Burger? Fui eu que abri? Poderia, mas não seria o que já está sendo. Porque vocês têm esse lado, né, da mulher que o homem não tem. E certos negócios, principalmente o de eventos, o Gui, ok, o Gui era o dono, não sei o que, mas tipo, não tinha como se tornar ou que ainda vai chegar na mão dele. E o homem tem que ter essa inteligência de saber, cara, isso aqui nem mete a mão, deixa a mulher fazer. E a mulher tem que ter que ele falou, o salto alto. Ela tem que meter o salto alto e falar, meu, Cara, deixa comigo isso aqui. o meu foi literalmente, né? Porque eu sou baixinha. Foi. Então eu falei, porra, eu preciso aparecer de alguma forma agora. E esse aparecer com muita humildade, mas era um aparecer do tipo, o que eu estou fazendo? Eu preciso Sim, mostrar o que eu estou fazendo sim, aqui. Eu não tô cumprindo. Porra, eu não escolhi aqui, sabe sim, aquela coisa de não estou a passeio, não estou sim, aqui com amigas, né? Eu sim. tenho um objetivo, eu listei um Sim, objetivo, as a gente tem metas, sim, planos, a gente sim, tem metas. sim, A gente que trabalha com evento, né, Thiago? Eu tô planejando sim. 2025 já. Eu tô com 2024 bombando. Oh, é assim mesmo. Noiva Então a marca gente. 2 anos antes, né? Até 2 anos antes já marca casamento. Exato, exato. E, cara, a primeira vez que eu vi o Guilherme atendendo uma noiva. Você falou E não. assim, o Gui ele é fera em muitos aspectos. Sim, Mas o dia que eu vi ele atendendo uma noiva, que ele fez uma piada na não. mesa, Vixe. absolutamente sem graça, a hora que a gente acabou o atendimento, eu falei, uma coisa, essa noiva não vai fechar com você, esse casal não vai fechar com você. É, Porque eu falei, segunda coisa, você precisa de uma mulher aqui dentro. Não dá. sim. Essa coisa, essa sua. Você não tem Não, não. sensibilidade. Não, não, não A tem. menina queria chorar na sua frente. Não, não tem. Você fazendo piada ridícula, É assim mesmo. É sabe? assim mesmo. E aí foi quando as Mas coisas como foi? Mas ele foram. teve óbvio que eu debati com a Ju muito lá atrás, até quase perder ela. Como que é? Ele foi humilde, ele entendeu, ele assumiu ali de. Cara, ele entendeu, obviamente, mas Porque também eu foi sei, porque eu já fiz várias difícil. piadinhas assim, eu nem preciso contar, porque eu já imagino. Porque eu já fiz várias, e a E Ju falou, eu conheço o perfil da Ju também, do tipo, agora tá bom, chega, né? ô, Thiago, ela, agora tá bom. você vê quando a gente marcar jantar, alguma coisa, você vai ver. Ela me corta toda hora. E só ela consegue me cortar. Meu pai, ninguém nunca conseguiu. Aí eu, tá bom. Porque eu sei que se ela tá me cortando é porque pode piorar, posso falar mais merda ainda. Eu Então tô eu, opa, falando demais. exato, ela é assim. Eu acho que assim, o Gui ele teve muita maturidade pra entender que Sim, de fato, mas ele é tranquilo, né, o sim, Guilherme, é esse perfil dele também. sim, É, por mais que ele seja analítico e tudo mais, ele teve muita maturidade pra sim, entender que de fato precisava de um olhar feminino lá dentro. sim, Porra, tava falando com uma noiva, eu precisava ter uma florzinha na mesa. sim, Sabe, sim. Você besteira, sabe cara. que. Mas o básico do básico. Antes É, precisava mas. de um ar. Eu falava, primeiro Não, precisa de é um assim. ar nessa sala. Não, vender no Porque calor não ninguém dá no vende. Não, calor ninguém vende lá. calor. O espaço barulho cai quentíssimo. Só que óbvio que rolou resistência. Sim, Rolou resistência, inclusive o dia que eu que eu cheguei, encurralei ele na parede e falei: "E aí? Eu vou ser quem nessa empresa? Você vai de fato? Você vai de sim, fato sim, falar sim, quem eu sou ou você só vai ficar no todo mundo sabe?" sim, Né? sim. O... O óbvio precisa ser dito e com verdade e respeito, né? Com muita verdade e respeito, todas as coisas podem Sim, ser ditas. sim, Então, cara, era só falar, era só a gente comunicar. sim, Então, do mesmo tempo que ele teve maturidade para entender, eu acredito que para ele também sim, tenha sim, sido desafiador, né? sim, sim, óbvio, Desafiador, sim. porque
ele teve uma história de vida diferente, sim, né? E eu apareci, eu apareci, eu caí de sim, paraquedas na vida dele. Ele tava também solteiro, o Guilherme tava solteiro fazia 1, 2 meses, eu tava solteira fazia 4. sim, Tinha acabado de voltar de um carnaval, de festa, e a gente se conheceu, então nós não tínhamos objetivos, né? A gente sim, não tinha objetivo de ficar junto, de, sim. né, morar junto e ficar noivo e etc. Então, justamente por essa diferença né, histórias de vida muito diferente, que eu acho que foi também difícil para ele de entender, poxa, de fato a Carol. Só que hoje, né, você conversar com o Guilherme hoje, Sim. nossa, ele vai falar, meu, nossa, por que que não aconteceu antes? Ah, sim. Mas também com muito pé no chão, do tipo, as coisas acontecem no Sim, sim, momento, sim. né, no tempo que elas têm que acontecer e tudo mais. Então hoje O... nós estamos, de fato, assim, num nível muito gostoso no Espaço Barão em relação a essa gestão interna, sabe? Sim. Hoje está muito claro as funções e as tarefas e as posições de É, todo mundo lá profissionalizou, né? dentro. Era muito amador. Isso, exatamente Vige esse isso. ex-funcionário, que é normal, assim, Exatamente. Que foi negócios familiares são amadores mesmo. e O que eu vejo agora, profissionalizou. profissionalizou. Sim, profissionalizou Sim, quando a empresa começou quando a Semear começou sim. a Não, trabalhar de muito legal. fato, porque eu falei, eu Sim. quero mudar, eu quero, só que eu não sei como. Então eu falei, E é um mercado eu gigantesco sempre isso, né? falei para elas, Gigantesco isso. é, gente, eu sei, eu quero, é isso, eu já tinha muito tudo na Sim, cabeça, tanto que a sim, gente pega as primeiras sessões e a gente revisita, é muito gostoso, né? sim. Então eu quero tal, mas eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou Muito legal. conseguir. É, dia Eu não vou 12 conseguir. eu vou extrair com a Fer algumas coisas Ah, aí. Muito legal. eu acho que vai ser bem legal também o Porque papo esse é um com mercado elas. gigantesco, assim, de amadorismo. Porque o Brasil é um país empreendedor, em sua maioria, empresas familiares. Então, tem uma tendência a ser mais amador mesmo, porque é E eu, familiar, e né? eu consigo ouvir hoje das pessoas que estão lá com a gente, Sim, né? Das pessoas que, até, por exemplo, o caso da Malu, que tá comigo faz 5 anos, e da Mari, por exemplo, que tá comigo acabou de chegar. há 8 meses, há Sim, 7 meses. Elas olharem e falam, gente, nossa, eu tô adorando esse mundo é corporativo surreal. aqui Sim, dentro, sim, porque nós estamos nos sim, tornando mesmo uma empresa sim, grande, sim, sabe? sim. Então é muito gostoso Não, ver e vai longe. essa evolução em um período curto de Sim, tempo, que até parece que foi, eu falo chave virada, porque parece que foi sim, isso, né? Mas teve um processo de preparação muito grande para sim, isso, né? sim, Antes de mais nada, eu precisei de coragem. sim, isso é Né? importante. Além de conhecimento, o Flávio Augusto tem um vídeo muito antigo dele que eu adoro. Foi o Guilherme Fala aí, vamos que ver me qual que é. apresentou. Vamos ver se eu já vi esse. Você deve saber as 3 coisas que um empreendedor precisa ter. Ah, sim. Esse aí Que é é começo de 2011. Isso é foi começo do muito GV. antigo, É, começo do GV. é, Eu era é. apaixonada pelo Começava com uma GV. arvorezinha É, crescendo o vídeo. que as 3 coisas que o empreendedor precisa ter: conhecimento, é, Visão conhecimento, visão e coragem. e coragem. E É isso mesmo. coragem. Então, eu cheguei num momento que eu É isso falei, mesmo. cara, aquela coisa de se a gente não tiver coragem mesmo, né? Se a gente não tiver Sim, coragem de sim, fato de fazer as sim, coisas, nós continuaremos uma empresa pequena que fatura isso, que só tem esse tipo de produto, e, sim, e sempre com muitas cutucadas do Gui, cutucadas sutis, sim, mas que fazia muito a gente pensar e que de fato a gente começou a ir para sim. um, ir para Não, um, ir para um próximo e nível. vai muito mais ainda. É surreal. Porque agora, quando profissionaliza, a tendência é virar um foguete e muito mais rápido, E né? agora tá cheio de processos O, a empresa. Eu olho e falo, gente, que que é o que loucura, tem né? que ser, Aquilo que eu mas reclamava de um gestor de uma multinacional que, puta, tinha que fazer e tudo mais. sim, Hoje eu vejo a importância e a forma como eu tento fazer essas solicitações sim, de uma forma mais leve e que não sim, pareça uma gestora carrasca e tudo sim. mais, né? A gente bate muito no lance É que são da mundos diferentes, né? liderança. São mundos Total, diferentes. O total, corporativo não tem essa inspiração, não tem por que ter, total. não aprende na faculdade, não aprende na pós. Quem tá lá, o gestor, 30, 40 anos de multinacional, não teve essa escola, então são mundos diferentes. São muitos desafios, mas quando tem essa virada de chave, realmente fica muito mais gostoso, muito mais leve, muito mais. Você vê a prosperidade acontecendo, os funcionários crescendo, E então. leve, né? E É, tá leve, assim. Nós tivemos num momento muito mais exige, ainda mais intenso. pandemia. É, E que mexeu fazer uma bastante. observação e aí partir pro finalmente, Uhum. deixar um recado pra mulherada. Você falando, aí o Gui também tava aí, e é muito engraçado, mas eu e a Ju é muito diferente. Então, geralmente, casais, empreendedores ou amigos, casais, geralmente
pra todo mundo, né? Geralmente conecta, a mulher conversa mais com a menina, ou vice-versa, tipo, bate ali. E eu e a Ju é bem assim mesmo. A maioria dos casais é, é muito dividido, né? Aquela coisa de tá na cozinha ajudando o outro, tá na sala conversando, churrasco divide, né? E você e o Gui, surreal, assim, vocês têm nada a ver em si, né? Muita pouca coisa em comum ali, assim, ainda mais eu que os dois ficaram aqui na minha frente. Mas é impressionante, assim, do tipo, eu acabo falando mais com você, talvez, porque responde mais rápido ali, Instagram, essas coisas, e o Gui um pouco menos, mas no dia acabo sempre falando com os dois e você vê que assim, a sintonia, né? O que eu vejo, o que eu acho de vocês, o que eu valorizo, o que eu quero seguir, tá junto, né? A gente falando, não, vamos viajar, vamos pôr ó, no meu caso não é um menino, é uma menina, né? A Júlia, você vê lá na academia comigo, vou te mandar um vídeo dela na academia. Você vai falar, vamos pôr ela e o Pedro, tipo, porque ela é muito boazinha, mas assim, muita energia, não para, igual o Pedro. Uhum. E então, assim, você falou, vai se dar bem com a Sara, as duas. Eu, tipo, não, ela vai ficar do lado do Pedro, vai correr, vai subir, vai fazer as coisas. Você vai conhecer ele. Então, não, não, mas deixa comigo, sabe, meu Pedro? Sabe se eu não vou pôr ele pra me ajudar a cozinhar, lavar as coisas. Eu sei, cara, Ai, criança ele ativa, adora não, você vai ver. dar tarefas, Vocês vão cara. curtir lá e vai voltar, vai estar o jantar tudo pronto, o almoço pronto. E a criançada ajuda, Vou adora cobrar. ajudar. O... Então, assim, ó, eu acho muito legal, assim, ver vocês dois muito diferentes e ter conexão com os dois e admirar os dois e ver que, mesmo em linhas diferentes, empreendedoras, mas é o que eu falei, é isso que eu acredito, né? Nessa força do homem e da mulher, ainda mais empreendedora, casal, filhos, é nisso que eu acredito, é nesse conservadorismo que eu acredito, Uhum. e os ganhos são muitos. Tanto formando filhos melhores, porque a missão deve ser essa, né? Todo ser humano ter filhos melhores do que nós fomos, né, em vida. E que nem você falou, equipe, funcionário, prosperidade, contratando mais, ou seja, impactando, né, economicamente a sua região. É só ganhos. Uhum. Não se perde nada, né? Vira exemplo, liderança. Então, pensando em tudo isso que eu vejo, mas é sempre legal partir da mulher isso, ter essa câmera, né? Pode usar essa câmera, mas deixa um recado direto mesmo, sabe? De coragem, mulher empreendedora, sabe? De talvez quem tem, às vezes, tem um marido que não apoia, mas assim, alguma coisa que só de mulher para mulher pode dizer. Eu Uhum. posso até tentar extrair algumas coisas, mas no fim tem que ser uma Uhum. mulher, porque isso a gente sempre depois vira um recorte, né? Vira um corte final, então deixa uma mensagem que até um dia uma amiga, alguma colega, Uhum. alguém fala, meu, vê esse podcast com o Thiago aí, porque eu falei bastante coisa, eu acho que vai te ajudar. E hoje, às vezes, correria, né? Filhos, casa e negócios, a gente não consegue uma pessoa que você sabe que pode ajudar, mas você não tem ali uma hora e meia, como a gente está aqui. Então Uhum. você manda o podcast, fala, ó, escuta aí, tem coisa boa lá. Tanto que eu e o Thiago falou, e eu faço isso. Tem vários podcasts que eu já gravo, porque eu sei que muita gente me pede isso, aí eu mando o link. É, total, é E depois legal. eles já me ajudou. Cara, porque às vezes pede pra tomar um café e não tem tempo, né? Então E- é legal ter esses registros que você pode usar Total. ad eterno, E né? essa coisa que você falou, Thiago, da nossa diferença né? Nós somos pessoas muito Sim, diferentes, eu e o Guilherme. E a gente tem negócios juntos, sim, né? Negócios. E eu falo. Eu falo muito isso para as minhas amigas, né? Depois eu vou para mensagem, mas eu falo isso sim, muito para as minhas amigas. Cara, se tem algo que a gente tem que sentir pelo nosso companheiro, né? Independente de sim, como são as coisas, independente de se vocês empreendem juntos ou não, mas, sim, né, os pais e tal. Se tem uma coisa que vai fazer esse casamento perdurar de fato, né? E óbvio, sim, eu tô falando de uma história de 9 anos. sim, A história dos meus sogros é muito bonita, né? Eles sim. estão fazendo 45 ou quarenta e Nossa, seis anos de casados bastante. entre, e- entre, Sim, enfim, entre altos e baixos, sim, né? Como todo casal. Mas se tem algo que até hoje eu não perdi pelo Gui, e que isso pra mim é muito importante, porque sim, tem dia que você quer, eu já falei isso na internet. Quantos dias eu não tenho vontade de comprar uma passagem pra ele pra algum lugar sem sim, volta, sim. né? Fala mesmo. Muitas vezes, Sim, tipo, vai sei lá, a hora que eu quiser você volta. Eu tenho vontade sim. de quantas vezes? Mas tem algo que eu não perdi por ele foi a minha Ah, admiração. sim. Isso é essencial. Então, cara, e a gente vê hoje casamentos Sim, acabando. Mais sim. uma vez, reforço que a minha história ainda é pequena, mas muitos Ah, casos de casais que se separam que perdem a admiração. sim, Não adianta ser sim, legal só num ponto sim, ou sim, só sim. no É outro. legal Ou, você falar isso. cara, Sim, e pra gente, e a partir do momento que nós começamos a trabalhar juntos, de fato, que não é fácil, né? Você não. sabe?
Nem um pouco. É um grande desafio, Sim. mas foi a partir disso, a partir desses negócios, que a gente passou a se admirar ainda Ah, mais. sim, isso é fato. E o Guilherme também fala isso, é uma fala Sim, dele, ele sabe? fala, sim, Que é muito legal. sim. Então, se eu pudesse fazer Deixa um recado finalizar direto para as aqui mulheres. um recado, para talvez a gente finalizar e falar diretamente para as mulheres, eu diria que nós somos muito cobradas para sermos sempre muito boas em tudo, né? E essa coisa da super mulher e Mulher Maravilha, que dá conta da casa, que dá conta do Sim, trabalho, do marido e etc. Só que no fundo, se a gente fica mesmo com essa pressão, porque hoje a internet também é uma loucura, né? sim. A internet nos enche de desafios e que você tem que dar conta. E eu ouvi uma frase uma vez que me fez muito sentido, eu levo pra vida e eu divido com todo mundo que eu posso. É que a gente não vai dar conta de tudo, né? Eu Sim. recebo muita mensagem assim: "Nossa, Carol, você é tão ativa, né? Pô, você tá fazendo, você tá na academia de manhã, mas depois você tá e à noite você tá em evento ainda, você vai Sim, pra festa e tal". E eu ouvi essa frase que eu vou dividir aqui, que é o seguinte: é o lance dos pratinhos girando, né? sim, A gente tem muitos pratinhos girando aí, né? Na nossa vida. É sim, casa, é marido, é trabalho, é filho, é o social, é o pessoal, é a estética e tudo mais. Só que quando a gente assume muitas funções, a gente tende a ter mais varinhas de pratinhos girando. E fatalmente pode acontecer da gente derrubar esses pratos. sim, Fatalmente, um ou outro, a gente não vai conseguir ser bom em tudo, né? A gente não sim, vai conseguir ser bom em tudo. Então, fatalmente, esses pratos, eles se quebrarão um dia. Para com que isso não aconteça, a gente precisa dar um passinho para trás, analisar como que estão os nossos pratos e pode ser muito momentâneo. É sim, um lance é de fato momentâneo. Para este momento agora, qual é o prato que eu vou decidir parar de girar? sim, Então, a minha sim, decisão agora, eu vou parar de girar esse prato, porque para não quebrá-lo, eu prefiro sim, colocar ele no chão, continuar os outros, porque é o momento, sim, e já já eu volto provavelmente para esse que eu deixei no chão e tá lá sim, inteiro. Ele só deu uma estacionada e sim. depois eu volto. E é isso. Eu Não, acho mas é isso que mesmo. a vida da mulher, ela se baseia nisso, ainda mais para mulher hoje, para mulher de hoje em dia, para mulher, para nova mulher, né? Sim, É a nova mulher mesmo, essa mulher de 2020 para cá, sei lá, e que cada vez mais vem se destacando e querendo aparecer, né? Eu acho que, principalmente também as que decidem, porque é uma decisão que muitas vezes não é pensada, acontece, mas para mim poderia. Como que eu posso me falar aqui? Eu acho que é uma decisão muito séria sim, sobre ter filhos, né? sim, Quando a gente decide virar mãe. Eu sei, eu falo porque tem pessoas que engravidam sem querer e tudo mais, e vamos em frente, mas principalmente para as mulheres que decidem ter filhos, tomam a decisão de ter filhos, é uma pressão que é uma pressão inimaginável. Então, se a gente não tiver uma visão um pouco mais clara sobre as nossas sim. coisas, sobre o que faz sentido no momento, a gente de fato deixa alguns pratos quebrarem aí e Sim. isso Não, mas acho só que prejudica, né, a nós sim, mesmas. acho que ficou legal, ficou muito parecido com a Ju falou, que as outras mulheres falaram, que é o que vocês vivem e quero te agradecer, né, porque eu sei que o que você acabou de falar, aí, eu sei que é corrido, família, os eventos e tanto que a gente remarcou duas vezes, né? Agora deu certo a data, então eu quero te agradecer por contar a sua história e deixar registrado, né, ad eterno isso aqui no YouTube Uhum, e que inspire e mostre a outras mulheres que é possível. uhum. E A gente consegue. depois o Alex consegue deixar, vai deixar o Instagram, deixa na Aham, legal. descrição. E mas é isso. Obrigado quem acompanhou aí, compartilha aí. Você que é mulher empreendedora, compartilha com outras mulheres. Essa foi Carol Cerini, empreendedorismo feminino. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ecoar aí por décadas. Valeu, galera, até o próximo. É isso aí.